Preciso tirar um azulejo para colocar o outro? Não, não precisa, só que tem algumas coisas que você precisa saber que são alguns impedimentos, tá? E algumas coisas que você vai ter que fazer. Então, por exemplo, quando você tem um azulejo posto no banheiro, então geralmente você tem um azulejo e aí ele já tem um batente e já tem uma guarnição que vem bem em cima do azulejo certinha, né? Bem rente ao azulejo. Quando você colocar um novo azulejo, né, por cima, sem tirar o anterior, ele vai crescer essa camada, né? Vai ficar mais grossa essa parede. E aí, na hora que você crescer essa camada, essa guarnição que você tinha antes, você não vai conseguir aproveitar. Você vai ter que chamar um marceneiro, né, ou um carpinteiro para poder fazer um enxerto no batente para poder colocar a guarnição novamente. Vou fazer uma ilustração aqui, ó, rapidinho, só para poder mostrar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a parede de um lado e aí aqui, por exemplo, vem o batente, né? E a porta bate aqui. Não sei se tá dando para entender. Tá. Então, ó, aqui, por exemplo, é a parede. E aí aqui a gente tem uma camadinha de azulejo, né? Que vamos pegar aqui, ó. Essa parte aqui é a camada de azulejo. E aí aqui vem uma guarnição que dá o acabamento. Isso aqui eu tô fazendo como se fosse um corte na parede. Então a parede tá aqui, eu passei a faca aqui no meio para poder mostrar para vocês isso. Então o azulejo tá aqui. Quando você faz azulejo sobre azulejo, você vai ter que tirar essa guarnição que tá aqui e você vai fazer uma nova camada. Isso significa que vai ficar mais grosso. Quando você vier colocar essa guarnição aqui em cima, vai ficar faltando esse pedaço aqui de madeira. Então você vai ter que chamar um carpinteiro para poder fazer esse enxerto. E aí o ideal é que esse tipo de porta seja para pintura, né? Porque aí você põe um enxerto de madeira, passa a massa e pinta. Outra coisa que assim, eu vou me alongar um pouquinho nesse assunto do azulejo sobre azulejo, porque é importante e às vezes você acha que você só por estar colocando um azulejo sobre azulejo está economizando uma grana, só que tem umas outras coisas que você vai gastar dinheiro quando você fizer isso, tá? Primeiro que a argamassa do azulejo sobre azulejo é mais cara do que a argamassa comum, já começa por aí. Então, depois você vai gastar uma graninha com um carpinteiro para poder fazer esse acabamento aqui. Então já vai uma graninha a mais. Quando você tá no banheiro, você tem lá o registro de chuveiro, né? Então o registro ele tá bem rente à parede também. Quando você colocar o azulejo sobre azulejo, você vai deixar esse registro mais fundo. Então, quando você for colocar o acabamento do registro, que é onde a gente pega para poder girar, ele não vai encaixar. Você vai precisar comprar novos reparos para poder encaixar esse acabamento no registro antigo. Então, você já vai gastar mais uma graninha. A mesma coisa que acontece com a porta vai acontecer com a janela. Só que geralmente a janela de apartamento é de alumínio, né? Então você vai ter que contratar um serralheiro para fazer essa emenda aqui, ou então fazer uma guarnição que fique em L, para poder dar acabamento. Então dá para colocar azulejo sobre azulejo? Claro que dá, mas vai ter esses custos a mais aí que a gente não conta, mas vai ter, tá bom?